Pra aprender e ensinar, pra dividir, compartilhar. Don't worry, being experts. Logo você vai perceber o seu sucesso acontecer. Don't worry, being experts. 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 Fala pessoal, muito boa noite. Agora eu voltei aqui como anfitrião de vocês. Hoje a Mari representou aí no período da tarde e eu gostaria de. Já estou vendo muitos nomes conhecidos aqui. O Décio, um deles. O Décio tem esse problema do fuso horário lá de Portugal, mas ele está aqui especialmente, que essa palestra é uma palestra especial que está por vir. Quem está aqui sabe. Estou vendo aqui quem mais que está aí na área. Jorge Gustavo, Milton Júnior, Fernando Melo, Renata Carvalho, Lucas Bernardo, Eloy Hunt, Clóvis Francisco, todo mundo aí, muitos nomes que eu já vi nos outros dias também. Continuem mandando mensagem, porque, pessoal, vocês sabem, a quarta semana Being Experts não seria o mesmo sem a participação de vocês. Existem muitas palestras e muitos vídeos no YouTube, nos quais a gente assiste, mas isso daqui é um evento. A gente está aqui para não só assistir, mas também participar. Então, aqui eu não tenho como fazer um coffee break para vocês, depende de cada um ter o seu café, mas é só pegar ele e conversar aqui no chat, que tem muitos profissionais aí prontos para iniciar um networking aí. Luiz Ferreira, Carolina Abelha, Marcos Paulo Costa, Juliana Luz, Flávio T. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá aos anúncios, tá, pessoal? A gente já está vendo, já está adquirindo os prêmios para vocês. Sim, para sorteio e participação. Quem mais participar vai ganhar prêmio e vai ter um sorteio também de um prêmio. Vão ser 2 prêmios, olha, sensacionais. O Lucas Sodré participou na primeira semana, ele recebeu, gostou muito do prêmio dele. E agora a gente ainda vai divulgar para vocês, mas ainda assim é surpresa. Então, vamos Posso dar lá. spoiler? Ô Posso dar Mari, você é spoiler? convidada! Oxe, Ah, mas eu quero dar spoiler. Deixa, você quer dar por favor. spoiler? Então dá spoiler, vai. Sério. Não vai ser Você veio como um Lombardi com a voz prêmio do além só, aí. são Ah. 2 dessa vez de participação. 2 para uma pessoa só. Então não é primeiro e segundo lugar não, hein. Aí, ó, viu? Já trazendo aí novidades do forno, que eu já estava ali participando da conversa, mas a Mari já vai com a cabeça dela, já é outra história. Mas então, pessoal, participação, tá? Comentando aqui no chat do YouTube, fazendo stories lá no Insta, pode marcar a gente, que a gente sempre compartilha também. A gente
eu costumo falar, a Bean Experts ela surgiu de uma minto, a minha participação na Bean Experts surgiu porque eu compartilhei uma foto no Facebook, o Arthur viu e falou: "Ô Guilherme, você tá mexendo com Bean aí?" Eu falei: "Cara, tô iniciando agora." Ele: "Então vamos junto que eu tenho uma parada para te falar aí." E aí a Bean Experts surgiu assim, a partir de uma postagem que eu fiz no Facebook. Então existem muitas possibilidades que podem surgir a partir disso, ainda mais agora que todo mundo que está participando aqui da quarta semana tem um interesse em comum. Então, é aproveitar esse momento para mostrar os assuntos que você está interessado ou interessada e mostrar para o mundo: olha, eu estou aqui, tá? E a gente compartilha, a gente ajuda compartilhando lá no nosso Instagram. Então, não deixem para depois. Já vai pegando os assuntos, já vai fazendo comentários aqui, que a gente está anotando todo mundo que participa. A segunda parte é gente, branco na segunda parte. Sim, surpresas, eu já falei. E a questão do acesso ouro também, tá? O acesso ouro, muita gente veio perguntando hoje, muita gente não sabe, mas a gente disponibiliza as palestras, depois que elas são realizadas aqui ao vivo, elas ficam disponíveis para quem tem o acesso ouro. E com o acesso ouro, você vai ter acesso às palestras que aconteceram ao longo da semana, a 6 palestras de outras semanas Bean Expert. Se você acessar o link aqui no izinho, você vai ter mais informações de quais são essas palestras. Grupo do WhatsApp com palestrantes de todas as semanas e membros do Acesso Ouro. Quem está na área lá continua sempre participando, mandando novidades. E E às vezes até descontos. participando das próximas semanas, né, porque daí a gente começa a conhecer melhor o trabalho da galera. Pois é, essa música daí ela não seria possível se a gente não tivesse se aproximado da Kézia. A Kézia participou da segunda semana Bean Experts com acesso ouro e agora ela teve aí o escritório dela, compartilhou aí os projetos que estavam fazendo hoje. 2 horas da tarde teve o David e o Euclides falando um pouco dos trabalhos deles e a gente nem sabia que eles estavam realizando isso. Então, assim, muita coisa boa vem dessas conexões e o grupo do WhatsApp já está bombando, já está todo mundo entrando. Além disso, tem 2 descontos, um para Frazílio Ferroni e outro para Workay, que é da Juliana. As 2 palestras estão por vir ainda, a Juliana no sábado e a da Frazílio é na sexta? Estou errado? Não, é amanhã, pessoal, na É quinta-feira. amanhã às 2 horas, Amanhã, com André Barroso. isso, vai ser estudo de caso, então não deixe de lado. E o Workay vai ser a Juliana no sábado, tá? Então, não deixem para depois, pessoal. O acesso ouro, quem já entrar, já tem as palestras de ontem disponível. A gente demora 24 horas, 48 às vezes, dependendo do tamanho dos vídeos, porque a gente bota a melhor qualidade lá. E tem a questão da internet. Se dependesse da gente, agora já estaria tudo disponível, mas depende da internet subir, tá? Então, olha, passando esses avisos iniciais, eu agora vou fazer a introdução da super palestra da noite. É uma palestrante surpresa, ninguém conhece ela. Vocês podem ver que ela sempre fica no background, ela quase não dá a cara dela, mas tudo isso que eu falei é uma grande mentira, como vocês podem ver. Então, falando agora sobre gêmeos digitais, a nossa querida Bean Experts, Mariana Macedo. Uhul! Oba! Ganhei até Don't palmas. worry. Gente, um prazer estar aqui com vocês de novo nessa semana, dessa vez como, convidada, né. Posso dizer que praticamente eu me autoconvidei aqui, mas tudo bem. Eh, eu não gosto muito de falar gêmeos digitais, eu prefiro o termo digital twins, mas vai de preferência mesmo, no final quer Vai, dizer a mesma coisa. nosso aportuguesamento, né? Eu vou. Coisas da vida. Eu só queria dar um puxão de orelha antes de começar, agora não como convidada, mas como uma das organizadoras aí do evento, ou uma dos organizadores, como que a gente fala isso quando os outros são homens e você é minoria feminina? Eh, no caso hã? Um dos Um dos organizadores, ótimo, eu sou um dos organizadores e, o seguinte galera, vocês estão muito fraquinhos no compartilhamento, então quem não segue a gente ainda lá no Insta, começa a seguir agora, que o Guilherme vai estar olhando, eu não vou olhar nada porque agora eu vou apresentar, tá. Quantos de vocês já ouviram falar de gêmeos digitais? Vocês podem mandar aqui no chat que eu quero ver. Nato, coloca o chat na tela aí pra gente ver quantas pessoas já ouviram falar sobre isso.
Nunca ouviu? Olha aí. Não? Gente, que delícia! Então eu vou apresentar isso para vocês com o maior prazer. Para quem já ouviu, eu peço talvez paciência. O Décio não vale, né, Décio? O Décio tá na frente sempre ali. Vai passar cola para os demais. Então tá, beleza, eu vou começar aqui, vou compartilhar minha tela com vocês. Espero que esteja tudo ok. Se tiver algum problema com o meu áudio, com a minha imagem, deem um grito pro Nato aí, que ele me fala se eu tenho que voltar. Então aqui é para vocês estarem vendo a minha tela. Tá tudo certinho? Beleza. Bom, minhas redes sociais ali, LinkedIn, Twitter, Instagram, para quem quiser seguir. O e-mail é o e-mail da Bean Experts, depois eu posso passar para vocês. Mas se vocês falarem comigo nessas redes sociais, eu com certeza irei atendê-los, tá? Vamos aqui então para o nosso próximo slide. Bom, basicamente o que eu quero cobrir hoje é o que são os Digital Twins, quem atualmente está utilizando, qual que é o contexto dos Digital Twins com o ambiente construído. Daí, no caso, a gente pode pensar, ao invés de ambiente construído, também em infraestrutura, né? Porque eu vou falar um pouco de cada. BIM versus Digital Twins, quais são os benefícios e se nós estamos prontos, tá? Mas antes da gente começar dentro de Digital Twins, eu quero que a gente comece a ver os Digital Twins dentro do contexto de infraestrutura, tá? A Gartner fez um estudo de 10 tecnologias estratégicas, 10 tendências estratégicas nesse ano de 2019, e essas foram as principais tendências que foram identificadas, né? A gente vê ali o Digital Twins, a gente vê Analytics, a gente vê Empowered Edge, a gente vê Smart Spaces, Immersive Technologies, e no final, todas essas tecnologias, se a gente for parar para pensar realmente, em algum ponto elas convergem e elas se conversam bastante. E hoje a gente vai falar sobre Digital Twins, tá? Mas como eu disse, eu quero que a gente pense nos Digital Twins dentro do contexto que a gente tem, que é em relação à infraestrutura, tá? A infraestrutura, na verdade, ela é um sistema de sistemas. Como assim um sistema de sistemas? A gente sabe que a infraestrutura, na verdade, ela é composta por vários elementos. Ela é composta por elementos da parte de água, da parte de transporte, da parte de energia. A gente tem todos esses sistemas e, na verdade, todos eles estão conectados e são dependentes um do outro de alguma maneira. Não que necessariamente eles estejam conectados de uma maneira eficiente como deveriam, fornecendo dados uns para os outros, mas eles estão conectados. Então, a gente sabe que se em algum ponto a gente tiver uma crise no sistema energético, a gente vai ter uma crise generalizada nos outros sistemas e assim sucessivamente. A gente sabe que a nossa sociedade, com um dos elementos desse sistema desregulado, todos nós sofremos. Então, é importante ter essa visão de que a infraestrutura é um sistema de sistemas e, por isso, ela é tão complexa, tá? É, e o que acontece com esse sistema de sistemas? Esse sistema de sistemas, na verdade, nos leva a resultados sociais, econômicos e ambientais, tá? Então, quando você tem uma infraestrutura muito capaz do ponto de vista estrutural, realmente, você consegue oferecer resultados econômicos, porque você consegue atrair indústrias, você consegue melhorar o acesso a um determinado bairro. Se você pensar num bairro sem saneamento básico, dificilmente vai ser você levar um comércio para lá, uma indústria para lá. Então, você precisa realmente dessa infraestrutura para você ter esse movimento em uma determinada região. Você precisa de infraestrutura se você quer desenvolver uma área economicamente, socialmente e até ambientalmente, porque a gente sabe que quando você tem uma área muito espalhada, você tem
uma área que ela vai sofrer um impacto em todo esse âmbito, né, em toda essa pegada. Agora quando você consegue adensar, você consegue melhorar também os resultados ambientais que você tem. Então, a infraestrutura ela tem uma série de resultados que podem ser positivos ou negativos na ausência ou deficiência da mesma. Então, o que acontece hoje, né? O desenvolvimento da infraestrutura que a gente tem no nosso país está em diferentes níveis, no país todo. A gente sabe que o Brasil é um país gigantesco realmente, e que em alguns países a gente tem uma maturidade de infraestrutura maior. E quando eu falo maturidade, é que no caso a gente tem mais sistemas de infraestrutura prontos do que sendo construído. Quando, por exemplo, quando a gente pensa numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, você já tem uma infraestrutura pré-existente, muito maior do que o que está sendo construído. Agora, quando a gente fala em crescimento, a gente está falando em regiões onde você está tendo um investimento em infraestrutura, porque você realmente ainda não tem nada sendo feito, ou o que você tem é muito menor perto do que precisa ser feito para que você realmente tenha uma infraestrutura suficiente para comportar realmente esses elementos sociais e econômicos que a gente mencionou anteriormente. E o que, que isso quer dizer? O que, que quer dizer quando a gente pensa num desenvolvimento mais maduro ou numa infraestrutura em desenvolvimento? Qual que é a diferença que isso traz para nós como engenheiros e por que que é importante a gente ter esse olhar um pouco crítico da infraestrutura como sistema de sistemas e principalmente do diferente desenvolvimento que a gente tem ao longo do país. É que quando você tem uma infraestrutura mais madura, uma infraestrutura que está com um nível de maturidade maior, como a gente fala de grandes centros urbanos, a maneira como você pensa tem que ser diferente do que quando você está com uma infraestrutura em fase de crescimento. Como assim? Quando você está em crescimento, o seu foco maior está ali na parte de criação de ativos. Você tem que pensar no custo inicial da construção, você está muito focado ali nas saídas, no que você vai fornecer como saída. E você está ali pensando, geralmente, né, num greenfield, que é uma área não desenvolvida. Então, você tem muito daquilo que a gente conhece como indústria da construção agindo. Agora, quando você passa a ter uma infraestrutura mais madura, que é o caso de grandes centros urbanos, como eu mencionei aqui no Brasil que a gente tem, né? São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e por aí vai, você deixa de ter um foco tão grande, tão pesado na criação de ativos, e a sua preocupação maior passa a ser na manutenção desses ativos. A gente viu o viaduto em São Paulo caindo, a gente já viu também aquela ciclovia no Rio de Janeiro, enfim. Então, você deixa de pensar em criar e sim como manter tudo isso para você ter um bem-estar social, porque quando a Marginal, não sei quem que é de São Paulo aqui, pode falar aqui no chat, comentar um pouco, desabafar até, quando a Marginal teve aquele problema, você não as pessoas sabem o inferno que foi conviver, com aquele problemão, né, porque interditou tudo, enfim, mudou todo o ritmo da vida das pessoas. Então, isso teve um impacto social, isso teve um impacto econômico, isso teve uma série de impactos. Então, o foco passa a ser na manutenção e, lógico, no custo de vida total, porque a gente sabe que o período que você passa construindo uma uma obra, e o gasto que você tem, por mais que a gente fale em bilhões quando a gente está falando da construção de uma infraestrutura, seja urbana ou enfim, interestadual, estadual, você está falando em bilhões. Agora imagina quando você fala em manutenção, não está falando de 1 ano, 2, a gente está falando aí de no mínimo 60 anos. Então o seu foco é nesse custo de vida total, e não no inicial. Então você deixa de pensar no capex e passa a pensar no total, né. E então a sua preocupação não é no cliente, não é quem você está entregando, mas realmente nos proprietários, nas pessoas que vão estar usando. E você deixa de ter esse foco em saída, ou seja, ter a estrada pronta, ou ter a rodovia pronta, ou ter a ponte pronta, para os resultados. Resultados no sentido de, tá sendo eficiente,
está respondendo ao desafio da melhor maneira possível? Porque se você pensa em saída, é uma ponte, se a ponte for de palito de fósforo, for de palito de dente, for de papel, ou se ela for de concreto, não faz diferença, porque você cumpriu o objetivo que era ter uma saída como ponte. Agora, quando a gente passa a pensar com uma mentalidade de maturidade, o resultado não é apenas ter uma ponte. Você começa a analisar todo um contexto, você começa a pensar no sentido de, qual que é o impacto financeiro que isso vai ter, se vai estar preparado para sobreviver, aos próximos 60 anos, no sentido de fluxo, se também vai estar respondendo no sentido de tecnologias que poderão ser implementadas, enfim. E, geralmente, quando a gente fala nessa mentalidade mais, envolvida com a maturidade, a gente está falando de brownfields, que são áreas que já foram desenvolvidas. Então você vai estar trabalhando, geralmente, em uma região que ela já tem um desenvolvimento, às vezes você está trabalhando com uma infraestrutura embaixo, da cidade, você vai precisar fazer uma certa mobilização, enfim. Então a gente tem uma mudança, de mindset. No caso, a indústria da infraestrutura, ela é muito grande, se a gente entender isso, tá. Porque a indústria da construção, ela tá ali, limitada, né, no aspecto econômico, no aspecto social, no aspecto ambiental, construções residenciais, construções, industriais e comerciais, enfim. Ela está focada ali na parte de criar e adquirir. Agora, quando a gente fala em indústria da infraestrutura, a gente está falando no aspecto econômico da infraestrutura, no aspecto social da infraestrutura, no aspecto ambiental da infraestrutura, desde a criação até a reforma e demolição. Então, a indústria da infraestrutura, ela é muito mais ampla, tá? A gente tem que passar a entender que a indústria da construção, a construção civil em si, ela é muito importante, mas ela é apenas uma das várias intervenções que a gente tem dentro desse sistema de sistemas, que é algo muito maior, para manter toda essa máquina, todo esse aparato que a gente tem funcionando, tá? Então, a gente tem uma infraestrutura física, com seus ativos físicos, que nós somos muito bons em mensurar isso, porque a gente vem mensurando ativos físicos há muito tempo, mas a realidade é que, hoje em dia, mais do que os ativos físicos, nós temos os ativos digitais. E o que a gente precisa começar a fazer é mensurar esses ativos digitais, porque a gente não mensura, né? Então, o que a gente não mensura, a gente acaba não dando tanta importância, mas cada vez mais, dentro dessa transformação digital que a gente está tendo, a gente vai tendo uma mudança aí desse azul para esse laranja. No caso, lógico, a gente sabe que não acontece tudo de uma vez, a gente sabe, às vezes, da morosidade que nós temos dentro do país, dentro das nossas, desculpa, dentro das nossas próprias organizações e dentro do governo como um todo, mas a realidade é que a gente realmente vai caminhar para isso, uma infraestrutura inteligente, porque a gente sabe que uma grande tendência são justamente as smart cities, e a gente vai ter palestras falando um pouco sobre isso também. Smart cities, para quem não ouviu falar também, é um tema que vale a pena dar uma pesquisada, porque tem tudo a ver com esse primeiro passo que a gente dá com o BIM, tá? Então, pensando em ativos digitais, que é o que a gente está falando, a gente tem a mania de achar que o BIM resolve todos os nossos problemas. Eu acho o BIM lindo e maravilhoso, só que, infelizmente, ele está longe de resolver tudo, tá? Eh, então a gente tem ali o BIM como a base de tudo, né? A gente tem o BIM como a base, mas onde que o BIM ele vai atuar principalmente? Ele vai atuar principalmente na fase de projeto e construção. Ah, Mariana, mas eu não tenho que pensar, não tem lá o 7D ou 8D, dimensão do BIM, que cuida de manutenção e operação? Sim, existe, você tem que pensar de fato na manutenção e operação, quando você está realizando o modelo BIM, só que dificilmente o seu modelo vai ser constantemente atualizado com dados diários enviados
pelo pessoal de uso e manutenção. Então, daí que a gente trabalha muito com gestão de informação dos ativos. Eu não sei aqui quem está familiarizado com a indústria de FM, que a gente fala, né, que é Facilities Management ou de operação e manutenção, mas essa indústria, por mais que o BIM ajude muito, no caso, não soluciona todos os problemas desses profissionais em específico, justamente porque as atualizações que eles têm, a necessidade que você tem de informações quando você está lidando nessa ponta é constante. Se você for pensar em atualizar um modelo BIM com todas as recentes transformações, se você for tentar fazer o seu modelo BIM um modelo vivo, você vai ter uma complicação muito grande, porque dificilmente você vai conseguir ter agilidade, você vai gastar uma série de recursos para você ter um resultado satisfatório para esses profissionais. Então, eles geralmente fazem gestão da informação dos ativos com softwares complementares, tá? Não diminuindo a importância do BIM de maneira alguma, mas o que eu quero dizer é que ele não consegue, no caso, suprir tudo, por mais que ele seja maravilhoso, a gente não consegue dizer que ele resolve todos os problemas. E a gente tem também ali o Common Data Environment, né, que ele vai estar presente em tudo isso. Aqui eles estão ranqueados, né, por avanço, mas é só para vocês entenderem. Lógico, você pode falar para mim: "Ah, não, Mariana, mas eu utilizo BIM e Common Data Environment". Beleza, então você está usando já 2 tecnologias. Às vezes você não está usando a parte de gestão da informação de ativos, porque isso não faz parte da sua atuação. Então, beleza. A gente sabe que tudo caminha um pouco junto, só que você tem que entender que são passos. Tem muita gente que às vezes só trabalha com a parte de modelagem e nem sabe muito bem o que é esse Common Data Environment. Então, realmente são passos. Daí ali em cima a gente tem o catálogo de componentes digitais. Catálogo de componentes digitais é muito do que eu fazia no meu trabalho na BIM Object. Para quem não sabe, eu trabalhava na BIM Object. Para quem não conhece, a BIM Object é onde você consegue encontrar bibliotecas BIM de fabricantes. O trabalho foi muito, muito importante para mim, como desenvolvimento pessoal e profissional. E o que que é essa promessa dos catálogos de componentes digitais, e até por isso que a gente tem essa iniciativa do governo, né? Você dificilmente projeta com elementos genéricos. Você dificilmente projeta, de fato, com, vamos dizer assim, elementos que não têm todos os dados de performance, elementos que são incompletos. Então, o catálogo de componentes digitais é um passo importante, porque você vai estar envolvendo toda a cadeia da construção do seu projeto. Então, você não vai ter só você como arquiteto, você não vai ter só ali o engenheiro estrutural, o elétrico, o cara da empreiteira que vai executar. Você chama também para a roda os fabricantes, e os fabricantes, quando você passa a pensar em vamos dizer assim, em uma construção Lean, eles são fundamentais no sentido de prover soluções. Eh, Vamos pensar aí na Placo, por exemplo. A Placo é uma empresa da Saint-Gobain, eles trabalham com drywall, e dentro da empresa eles têm um departamento que atende justamente, por exemplo, você vai fazer um prédio, você vai fazer as divisórias em drywall, eles têm um departamento dentro da Placo que trabalha com BIM, que vai te ajudar, por exemplo, a fazer esse projeto das divisórias para que você possa ter uma utilização mais eficiente do produto que eles têm a oferecer. E assim como a Placo, tem várias outras empresas que desenvolvem esse trabalho internamente. Então, assim, cada vez mais a gente vai ver, justamente por essa nossa busca por mais eficiência dentro da construção civil, os fabricantes se envolvendo cada vez mais. E daí que entra essa parte dos catálogos de componentes digitais. A gente tem também ali design automation, que daí é realmente a gente começar a pensar em cada vez mais design generativo, né? A gente pensar em Dynamo, a gente pensar em todos esses artifícios maravilhosos. E a gente vai chegando aí até plataformas de entrega de ponta a ponta, como o DFMA e o DFX. Para quem não conhece, o que é o DFMA? É Design for Manufacture and Assembly. Em português seria projeto para, é, para você fazer a montagem
e também você fazer a fabricação. Então, é um projeto que você faz pensando em como ele vai ser construído. Então, você já faz a definição das partes, você já faz a definição das peças, você já faz a definição de como isso tudo vai ser entregue, então você não faz mais tão customizado. Ou se você faz customizado dentro de algumas restrições para que aquilo consiga ser montado da forma mais eficiente. Então você passa a pensar na construção civil muito mais como uma linha de montagem de carros do que como essa customização que a gente faz de uma maneira um pouco até desregrada. E o DFX é o que a gente chama de Design for Excellence, que ele envolve daí vários tipos de design, é um tema um pouco mais amplo, mas se você quiser depois dar uma pesquisada, vale a pena também. A gente pode marcar aí uma próxima palestra para os alunos que estão assistindo do BIM de Implementação à Venda, a gente pode fazer uma aula, porque é um tema que é muito bacana. E finalmente a gente chega no Connected Data Environment, porque hoje em dia a gente compartilha dados, mas a gente não conecta todos os dados que a gente tem dentro dos escritórios. Se com o Common Data Environment a gente já tem resultados incríveis, quando a gente tiver todo o ambiente de dados conectado de fato, o que a gente vai conseguir atingir é praticamente imensurável. Então a gente vê aí vários ativos digitais, todos eles estão relacionados, mas, Mariana, onde que entra esse tal de Digital Twins? Você ainda não falou de Digital Twins, eu estou aqui desesperado. Então, antes de eu entrar aqui nessa parte de Digital Twins, é importante a gente entender o porquê que a gente faz o que a gente faz, o porquê que a gente usa essa tecnologia que a gente usa. Eu falei ali atrás que o que a gente quer não é simplesmente uma saída, a gente quer um resultado, a gente quer um outcome. E isso é o que a gente quer. E o nosso resultado, na verdade, ele vem dos dados que a gente tem, tá? E os dados que a gente tem, que são esses cubos aqui, né? Eles vêm da nossa compreensão da informação que vai nos levar a melhores decisões. Quando a gente entende essa pirâmide, a gente começa a entender melhor todas essas tecnologias, tá? Então, a gente faz o que a gente faz, a gente usa esses ativos digitais, porque na verdade o que a gente está procurando são melhores decisões. A gente quer melhores decisões para realmente otimizar tudo que a gente está fazendo. E entender essa cadeia de valor de informação é o contexto que vem os Digital Twins. Os Digital Twins, eles vêm realmente para ajudar a tomar decisões melhores. Então vamos lá, o que é um Digital Twin, né? Como eu disse, o objetivo que a gente trabalha com o Digital Twin são decisões melhores. O Digital Twin, ele, embora eu tenha usado uma definição de 2003, ele não é tão recente assim, tá? É um conceito que vem de 1975, mais ou menos. A pioneira das pioneiras nessa tecnologia foi a NASA. Quando ela foi lançar a missão Apollo, ela ela conduziu vários testes, e um dos testes que ela conduziu era justamente dentro de um ambiente virtual, tá? Como assim dentro de um ambiente virtual? Foi feita a simulação dessa nave que foi lançada dentro de um ambiente virtual para que realmente você pudesse ver se você não ia ter perdas nem nada parecido. Então, é um conceito, como eu disse, que vem ali mais ou menos da mesma época que surgiu o conceito do BIM, só que assim como muitos dos elementos que nós temos dentro da indústria da construção são emprestados de outras indústrias, o Digital Twins é mais uma delas, e como a gente está pegando emprestando essa tecnologia de uma outra indústria, demorou um pouquinho de tempo para chegar até a nossa realidade, né? Então, o que são esses Digital Twins? É quando você tem o equivalente virtual do produto físico, só que mais do que isso, você tem uma conexão de dados e informações que unem esses dois elementos. Então, mais do que você ter o produto físico no espaço real e o produto virtual, né, no espaço virtual, você tem que ter a conexão entre os dois, ou seja, os dois têm que estar num loop de feedback contínuo e constante, tá? Tem aqui uma outra definição que é bem simplesinha, quem quiser tirar print pode tirar, fica à vontade.
Então, uma representação virtual de um objeto ou sistema físico em todo o seu ciclo de vida, usando dados em tempo real para permitir a compreensão, aprendizado e raciocínio. Nossa, Mariana, você falou, não entendi nada. Então, vamos pensar assim: Tesla, o carro Tesla. Eu sempre dou esse exemplo porque realmente ele é maravilhoso para você ilustrar na sua mente. Qual foi a grande revolução que ele trouxe para a indústria automotiva? Foi muito mais do que simplesmente a matriz energética que ele usa, né, foi muito mais do que simplesmente abolir aí o uso de combustíveis fósseis. A grande revolução que o Tesla trouxe para a indústria automotiva foi justamente não ter recall, tá. Nenhuma outra, empresa conseguiu, esse feito que a Tesla conseguiu. E por quê? "Ah, é porque BMW é ruim?" Não, não é isso, é porque a BMW ela surgiu muito antes dessa tecnologia, e o que a Tesla conseguiu fazer foi desde o momento número um implementar isso. Então, o que é isso que a Tesla conseguiu implementar? Ao invés dela rodar um recall, ela simplesmente gera uma atualização de software dentro do carro. Então, se tem algum problema em alguma engrenagem, é gerada uma atualização para balancear essa engrenagem para que ela funcione de acordo, para que não dê problema no motor. Então, todos os carros têm uma cópia virtual e se precisa de alguma alteração, nessa cópia, é mandada, né, como se fosse um update aí que você tem no seu iOS, no seu Samsung, que você precisa atualizar aquele aplicativo. No caso, é a mesma coisa para o carro, você tem uma atualização, às vezes você nem sabe dessa atualização, e se você precisa de alguém realmente mexendo em algum elemento físico, isso é feito. A Volvo, também trabalha com isso, com essa questão de digital twins. Então, por exemplo, se você vai viajar e você precisa saber se está tudo ok com a sua revisão, se você tivesse aí, um Golzinho 2002, você provavelmente levaria num mecânico para dar uma olhada na água, no óleo, calibrar o pneu, olhar o motor, ver se está tudo certo. No caso da Volvo, você aperta um botão no painel, você pergunta se está tudo certo para o carro que você vai viajar, e daí eles falam para você: "Olha, a única coisa é que você tem que calibrar o pneu esquerdo, porque ao invés de estar com 32 libras, ele está com 28". Então a gente já tem essa realidade dentro da indústria automotiva. Então quando a gente fala em digital twin, seria basicamente a mesma coisa, só que aplicado a um prédio ou a uma infraestrutura. No caso do prédio, a gente pode pensar num exemplo que seria: eu estou tendo um gasto energético muito alto, eu sou o proprietário dessa edificação e eu quero uma otimização, eu quero uma solução, porque realmente isso está me ferindo, profundamente. Eu não imaginaria que meus gastos seriam tão altos com energia nesse mês. Então você consegue, mudar o sentido das persianas, mudar o sentido da fachada, né, você pode, de repente, dimerizar a iluminação ou então, ativar, os sensores, enfim. Você pode brincar com o seu prédio inteiro e gerar uma série de simulações de cenários, e finalmente aplicar um que vai te gerar o gasto energético que você precisaria dentro daquele mês. Então você tem esse loop que vai te permitir compreender, aprender, raciocinar e mais do que isso, aplicar em tempo real as alterações que você precisa. Nossa, Ai, que legal, Mariana. Então, mas quais são os elementos de um digital twin? Porque eu ainda estou tendo uma dificuldade de ô, entender. Mário, posso dar um exemplo na infra? Pode, lógico. Estação robótica. Quando você tem a estação robótica, ela tem os alvos lá na represa, ou seja lá o que você está monitorando, e essa estação robótica está conectada também. Então ela vai e fica vendo e alimentando o sistema. Então, se você tiver uma movimentação maior, isso daí preveniria tudo isso que a gente viu de represa rompendo, né, nesses Isso. últimos anos. Ia dar um exemplo depois de uma ponte, mas o Ah, exemplo da represa também é perfeito. Então, aqui, o que que é feito o digital twin, né, você tem um edifício ou aqui no caso uma infraestrutura, você tem um modelo que não necessariamente precisa ser um modelo BIM, tá. A gente fala que, o BIM é o pré-requisito para o digital twin, não necessariamente. É igual falar que para você trabalhar com
com o BIM você tem que ter o CAD e não a gente sabe que não é muito assim que a revolução das tecnologias ocorre. Então você tem que ter um modelo, você tem que ter edifício, você tem que ter sensores e dados, que são gerados a partir desses sensores e conectados aos modelos e finalmente tudo isso conectado ao edifício dentro de um looping, como eu mencionei. Então a gente percebe claramente aqui que o digital twins, ou os gêmeos digitais, eles não são sobre uma tecnologia única, eles não são sobre um software, eles não são sobre, um elemento qualquer, né, você tem uma convergência de tecnologias, você tem aplicação de várias tecnologias em um elemento só, como praticamente a gente tem em um celular, tá. Perguntaram aqui, né, eu já estou olhando aqui, Gui, as perguntas, estou acompanhando o chat. O Fernando perguntou se o Digital Twin seria a integração do BIM com o IoT. Seria um pouco mais do que isso, tá? Porque quando a gente fala conexão do BIM com o IoT, se você tem a conexão do BIM com o IoT, você pode ter simplesmente um sistema de banco de dados e como a gente mencionou ali atrás, uma gestão da informação do ativo, sem necessariamente oferecer um feedback para o edifício. Então, não é simplesmente a integração do BIM com o IoT, porque você pode integrar o BIM com o IoT para você ter uma gestão de ativos, mas não necessariamente oferecendo um feedback para o edifício no mesmo momento, e isso é esse elemento que vai determinar se é um digital twin ou não. Porque quando a gente fala no digital twin, você consegue realmente agir no tempo real dentro da cópia física que você está trabalhando. Por que que os digital twins são tão relevantes? Basicamente, o mercado do digital twins ele deve atingir aí até 2023 mais ou menos 15 bilhões. A gente sabe já, não é segredo para ninguém, que as smart cities elas vão ser o novo mandato, né? Elas vão ser praticamente obrigatórias dentro de alguns anos, não digo quantos, porque eu não tenho uma bola de cristal, mas a gente sabe que essa é uma realidade que está chegando. A gente sabe que Londres tem trabalhado muito, muito, muito em cima de ser uma cidade inteligente em gerar dados, porque esses grandes centros, eles até o Décio pode falar um pouco disso se ele quiser, porque a administração dessas cidades compreendeu que se você tem o que a gente chama de human centric approach, quando você adota qualquer pensamento partindo do usuário, você consegue gerar uma série de economias. Eles têm um relatório, que depois eu posso até passar para vocês aqui o link, que esse relatório fala que se a cidade tivesse uma infraestrutura inteligente, se ele fosse uma smart city, não uma smart city completa, mas uma smart city to be, que a gente chama, né? eh, ele seria gerado, na verdade, uma receita de 2.300 libras por pessoa. Então, assim, você pensa 2.300 libras por pessoa, isso seria ao longo de vários e vários anos e anos e anos. Então, as smart cities elas estão vindo justamente por esse pensamento que as pessoas têm com relação, eh, à importância dos dados e de como você faz a abordagem da sua infraestrutura, do seu prédio, enfim. A gente sabe também que o IoT está aí para ficar, e haverá até 2020, mais ou menos, 21 bilhões de sensores conectados, ainda mais porque a gente sabe que com o 5G, o custo dos sensores, dos IoTs vai reduzir bastante. Então, com esse custo reduzindo, a tendência é tudo se tornar cada vez mais fácil, né? Tanto a questão das smart cities, quanto a questão dos sensores. Além disso, a gente tem também aí que a receita global de inteligência artificial vai crescer, e mal ou bem, inteligência artificial está totalmente ligado com o Big Data, quando você tem uma quantidade de dados tão grande quanto que você tem pensando em sensores no ambiente construtivo. E, além disso, eles são extremamente relevantes pelo seu propósito em si. Bom, então quais são os propósitos, Mariana, de um Digital Twin?
Bom, o primeiro propósito é ser descritivo, então permitir que você visualize o produto, dispositivo, máquina ou fábrica de maneira otimizada. O Digital Twin, como eu disse, é uma tecnologia que foi emprestada de outras áreas, então a gente já tem aplicação de Digital Twins na indústria 4.0 dentro de fábricas, então você tem ali a fábrica inteira, eh, física, você tem a fábrica inteira no digital e você consegue ali analisar as engrenagens, você consegue ver qual que está funcionando mais, qual que está funcionando menos, como que as coisas realmente estão se comportando e melhorar realmente o comportamento, das suas máquinas para que elas durem mais ou para que a sua produtividade aumente, enfim, você consegue realmente descrever o que está acontecendo. Interrogativo, descobrir áreas problemáticas. Então, por exemplo, eu tive uma saída menor na minha fábrica, por que que isso aconteceu? A esteira deu um defeito, então você consegue descobrir essa área problemática. Ou no exemplo, no caso de infraestrutura, né, a barragem ela rompeu, você consegue descobrir qual que foi a área problemática muito antes, de fato, da barragem romper, porque você ali já tem todos os sensores, você já está trabalhando com simulação automática, porque o Digital Twin, como eu disse, ele é um loop. Por ser um loop, você tem a descrição, mas ao mesmo tempo que você tem a descrição, você consegue ali fazer uma simulação do futuro e aí descobrir áreas problemáticas potenciais, fazendo o que a gente chama de manutenção preventiva, ou então descobrir áreas que estão com desempenho longe do ideal, como no exemplo que eu dei, é a eficiência energética do prédio. Você tem também ali análise e design, então o Digital Twin ele vai, cooperar com você no sentido de ajudar a projetar uma nova estação do sistema com base em análise, então você vai ter como corrigir os seus erros de fato, né. Um problema que a gente tem é que a gente quase nunca pergunta a gente quase nunca pergunta qual foi o problema que a gente teve a gente nunca pergunta para o usuário, né, a gente nunca faz aquela eu esqueci o nome certinho do formulário, mas a gente nunca faz uma análise de uso e a gente nunca faz uma análise de uso, a gente nunca pergunta para o usuário como que está sendo utilizar aquele facility, né, aquela instalação, aquele ativo, a gente nunca para analisar o que foi feito, a gente acaba se envolvendo numa roda de hamster, né, a gente fica correndo freneticamente para projetar mais sem olhar para trás. E daí, no caso, quando você trabalha com Digital Twins, ele já te propõe um novo design, se ele for assim projetado, né, porque o Digital Twin ele é ainda ele é montado. Diagnóstico, então você consegue obter diagnósticos online. Preditivo, então você consegue prever falhas, paralisações, escassez de material, enfim. E antecipação, como eu disse, reduzir ações corretivas que eu digo sem ser previstas, e você consegue fazer então, uma manutenção preditiva. Você prevê que precisa da manutenção, então antes de realmente precisar, você já está executando. Quem está atualmente utilizando são várias indústrias, como eu falei, a indústria automotiva e naval já usa, a aeronáutica já usa, a manufatura já usa, healthcare já usa, smart cities, IoT industrial, que no caso é o que eu falei, da indústria 4.0. Eh, e no caso, no Brasil, a gente vai ter um pouquinho, se eu não me engano, tem um case da Infraero falando sobre o aeroporto de Londrina, que eles utilizaram essa tecnologia. A gente queria ter a presença do pessoal da Infraero nessa semana, só que infelizmente, como eles precisam de autorização para apresentar case, eh, a gente não conseguiu trazê-los a tempo, mas a gente está pensando em lançar essa palestra como um extra aí. Mas existem sim aplicações, para quem quiser pesquisar também, o Porto de Roterdã. O Porto de Roterdã está fazendo um trabalho surreal, no sentido de Digital Twins. Eles estão trabalhando com várias empresas, então eles estão trabalhando com a IBM, acho que é com a Oracle e com vários outros players do mercado para fazer o que eles chamam de Container 42. Para quem não sabe, 42 é a resposta de todas as perguntas do universo, né? E daí eles estão fazendo um projeto para realmente digitalizar totalmente o porto de Roterdã, porque o porto ele está com alguns problemas, né, ele não tem mais para onde crescer,
enfim, então, eles que realmente viram como única saída otimizar o espaço que eles já têm, e por isso eles estão com esse desenvolvimento gigantesco nessa área de digital twin, então é um case também muito, muito, muito bacana. Quando a gente fala: "Ah, Mariana, tá, mas não sei, o pessoal ainda nem adotou o BIM, tem gente que ainda usa CAD, tem gente que ainda usa prancheta. Ai, como é que vai ser o futuro? Pega aí sua bola de cristal e me fala, como que eu me preparo para isso?". Bom, eu vou te ensinar como pensar para você poder depois avaliar todas essas tecnologias que estão surgindo sozinho. Eu acho muito importante compreender isso. Essa curva eu gosto muito, né, Gui? Fala aí, Gui, dessa curva de adoção aí. Caiu? Então eu vou falar para vocês. Essa curva de adoção, tá, é uma curva maravilhosa. Então aqui você tem a distribuição das pessoas, tá. Então você tem ali os inovadores, você tem ali early adopters, você tem uma early majority, você tem uma late majority, você tem os laggards. Então você tem as pessoas que são inovadores, você tem as pessoas que adotam uma tecnologia cedo, você tem uma maioria que é precoce, uma maioria tardia e os atrasados. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que para qualquer inovação, qualquer, tecnologia, a curva ela vai se repetir de maneira assombrosa, tá. Ela pode estar um pouco mais distribuída ou ela pode estar um pouco mais adensada, mas o formato é o mesmo, tá. E o que que acontece? Isso vai depender da velocidade, ou seja, do tempo que vai demorar é o que vai determinar a altura ali da curva e tal. Mas é o seguinte, os inovadores são aquelas pessoas que estão ali na fila, são aqueles que ficam na fila da Apple, sabe? O pessoal que fica na fila da Apple para comprar o iPhone. Então, é isso aí. Os inovadores são essa galera. Daí você tem os early adopters, que são pessoas que veem uma oportunidade ali, acham bom e eles compram. Daí você tem a early majority, que são pessoas que viram esses 2 outros grupos e começam a entender que isso é bom. Então eles já passam a adotar, porque eles enxergam uma tendência que já vem acontecendo e eles passam a adotar. Finalmente você tem a late majority, que é assim: "Ah, já que todo mundo já foi, eu tenho que ir também, senão eu vou morrer". E aí você tem os atrasados, que basicamente é assim, é aquele cara que tinha o Motorola V3 e ele só trocou o Motorola V3 dele a hora que ele viu que nem tinha mais o V3 e ele tinha que realmente trocar o aparelho dele. E o que que vai determinar, como eu falei, a altura dessa curva, né, a velocidade que ela vai acontecer? São esses elementos aqui, tá? Vantagem relativa, compatibilidade, simplicidade, experimentabilidade e observabilidade. Vantagem relativa é aquela coisa de você falar: "Nossa, é muito mais fácil do que o que eu fazia antes", que é o que muita gente, eu vou dar o exemplo do BIM aqui, lógico, que é o porque muita gente fala que com o BIM você consegue fazer corte automático. Eu sei que isso dói um pouco no ouvido de muita gente, e que às vezes chega até a irritar vender o BIM dessa maneira, só que é um elemento que ele é muito importante para a adoção das outras pessoas, a pessoa enxergar essa vantagem relativa. Nossa, é muito mais fácil, porque as pessoas são preguiçosas, tá? Não adianta falar de não adianta falar que é fulano, é ciclano, não, todos nós somos preguiçosos, isso está ligado ao nosso hardware, tá? Não é nem ao nosso software, isso está ligado ao nosso hardware. Então, a gente tem ali também o elemento da compatibilidade. Então, o que eu vou fazer é compatível com o que eu já sei, é compatível com o conhecimento que eu já tenho, é compatível com o workflow que eu já possuo. Se for, eu vou adotar muito mais fácil, se não for, vai ser muito difícil a minha transição. Você pode entender a compatibilidade de 2 jeitos, tá. O primeiro jeito é assim, quando o iPhone veio, o primeiro iPhone veio, demorou muito para o iPhone se tornar um smartphone que a gente fala que é utilizado por várias pessoas. A partir da versão, acho que 4, da versão 5 do iPhone ou 6, a gente já viu que o iPhone se tornou mainstream, porque ele já era compatível com a mentalidade das pessoas, as pessoas já tinham ali já estavam mais acostumadas e habituadas com os smartphones. Então você tem uma compatibilidade muito maior.
Trazendo agora para nossa área de BIM, né, ou no caso, Digital Twins, se você vira para a pessoa e fala para a pessoa, quando você está fazendo uma implantação de uma nova tecnologia, que o conhecimento dela é inútil, e que agora é tudo diferente, ela vai oferecer muita resistência. Então é por isso que às vezes muitas implantações de novas tecnologias falham, porque você chega com uma abordagem muito inovadora em um local que as pessoas já não se sentem tão familiarizadas, e você fala que o que vocês vão fazer a partir dali é totalmente diferente do que era feito antes. Então você começa a dizer que o que a pessoa interpreta é que o conhecimento que ela tem não é compatível com a nova realidade. Então isso gera uma barreira na taxa de adoção, tá? O terceiro elemento é simplicidade. Então eu vou ter que mudar muita coisa, vou ter que mudar hardware, vou ter que mudar software, vou ter que mudar minha forma de pensar, vou ter que me reestruturar completamente para adotar isso. Como é que funciona? É simples. Tem versão trial, né? Então a simplicidade fala muito alto. A experimentabilidade também, que é o que eu falei da versão trial já acabei adiantando. E finalmente a observabilidade. Ver que outras pessoas estão fazendo. Isso estimula muito a gente começar a adotar uma nova tecnologia. Então, a curva tecnológica, o digital twin ou qualquer outra tecnologia, vai obedecer a isso aqui, tá? Por isso que eu falei, não adianta eu pegar a minha bola de cristal e falar que vai acontecer em 20, 10, 30 anos. Realmente, o mundo está cada vez mais VUCA, que a gente fala, né? Que é volátil, incerto, enfim, então é muito difícil a gente conseguir mensurar. Mas quando a gente pensa nesses números, a gente percebe que vai ser talvez muito mais rápido do que a gente viu acontecendo com o BIM. Porque a gente pensa que o seguinte, a gente tem uma porcentagem de 20% de obras de grande porte que tem um atraso em seu cronograma. Isso a gente está falando das nossas deficiências somente na área de construção. A gente nem está falando naquele contexto completo que eu mostrei no começo da palestra. No contexto quando a gente pensa nas nossas ineficiências no contexto completo, a gente tem um gap de oportunidade muito maior. 1% é o crescimento da produtividade que a gente tem do setor nas últimas décadas. E 7% é a porcentagem de pessoas empregadas no mundo pela indústria da construção. Ou seja, quando a gente para pensar nos digital twins dentro desse contexto que a gente tem, que como eu falei, tem um gap de oportunidade muito grande, quando a gente para pensar nos dados que a gente usa, na porcentagem de dados que a gente utiliza, a gente vê que a oportunidade existente para gerar riqueza é muito maior. A gente tem um desperdício de 88% dos dados dentro do ambiente da construção civil. Isso é um absurdo, né? Mas a gente até entende quando a gente sabe que o nosso sensor é o mestre de obras, que anota tudo no caderno de obras no final da semana, porque a memória dele é de um elefante, né? Então, ele estima que na segunda-feira tiveram tantas visitas, ele estima que a produtividade do Zezinho, que às vezes ele nem viu, foi de tanto na terça. Então, quando a gente pensa na nossa realidade, a gente compreende porque a gente tem tanta perda de dados, né? Então a gente vê que os edifícios eles estão se transformando de uma pilha de tijolos em organismos digitais inteligentes, não só na fase final, como também ali na parte de construção. Então a gente vê uma tendência que os edifícios eles vão se tornar cada vez mais organismos inteligentes autônomos. Então eles vão passar a melhorar a nossa experiência humana, tá? Então aqui tem uma descrição bem básica na aplicação de um prédio, né, como que funciona esse elo entre, o asset que a gente fala, né, o ativo físico e o ativo digital. Então você tem ali, né, o que eu falei, a troca de informações em tempo real. Então o digital twin ele vai fazer a parte de monitoramento e com a parte de Smart FM que a gente fala, né, que seria um sistema, você consegue fazer um diagnóstico em tempo real e gerar aí as manutenções, preditivas, tá. Quando a gente para pensar um pouquinho em como que isso funciona em termos de software, né, como isso funciona um pouquinho na parte: "Ah, como é que eu aplico? Mariana, não tô nem isso daí tá muito futurista".
Quando você para pensar na parte prática, essa seria uma das maneiras de pensar no digital twin, tá? Você que é mais prático, assim, você que é mais processual. Então você tem sensores que vão ser ligadas a uma nuvem, aqui já o que está sendo muito usado é o Azure, tá? O Azure com API, sistema de processamento e tudo mais, vai conseguir se conectar ao BIM 360 e, por consequência, todos esses softwares, tá? O Soet falou um pouquinho que, no caso, o Ford, com o BIM 360, permite que você se comunique com softwares da Bentley e não fique só dentro da suite do Autodesk. E daí você consegue, então, construir APIs que ligam a todos esses sensores e daí você faz todo o desenvolvimento por trás para realmente gerar os digital twins, tá? Então aqui, ó, galera, como que funcionaria dentro da área de infraestrutura, né? Então você teria um modelo físico, você teria um modelo digital, você teria o modelo por dados e você teria ali o digital twins, né? O digital twin da ponte. Você poderia estar captando dados externos da ponte, então, e você também poderia estar captando dados da ponte a partir de sensores e combinando tudo isso dentro de um digital twin. Então, quais são exemplos de sensores que você poderia aplicar numa ponte, por exemplo? Você poderia ter um sensor para ver a resistência do concreto. Então, durante a construção, você coloca os medidores no suporte da coluna para determinar quando que essas colunas estão prontas para resistir, para suportar o peso. Você também pode ter sensor de tensão, que são basicamente 2 tipos de sensores, que eles podem medir o encurtamento e o alongamento do concreto. Então, isso vai ajudar você a rastrear os movimentos na junta os movimentos da ponte. Você também pode ter sensores de movimento. Esses sensores de movimento eles vão rastrear os movimentos na justa de expansão, então, que pode ser causado pelas mudanças de temperatura. Esses sensores eles são muito bacanas, porque você consegue daí evitar todas aquelas trincas, todos aqueles desgastes que geralmente você tem nas juntas. Eu vi a aplicação desses sensores pessoalmente no Pier 9, em São Francisco, na Autodesk. Eles têm uma ponte dentro do escritório, uma ponte metálica, e eles colocaram vários sensores de movimento, sensores de vibração também, e sensores nas ligações, para analisar a corrosão da ligação, para analisar o desgaste, para analisar a vibração que você tem quando você está atravessando e o movimento para ver quantas pessoas passam por cima da ponte também e conseguir daí e ter realmente esse modelo de digital twin oferecendo aí uma previsão de desgaste, enfim, é muito bacana quando você realmente vê a aplicação disso. E daí você tem também, como eu falei, colocar sensor para corrosão, então para peça de metal você consegue que sejam enviados alertas antes que, de repente, sei lá, o sal comece a corroer o aço. E no caso de gelo, você pode, se for no o caso da condição climática que você vive, você pode ter cabeças de aspersão no pavimento, que eles vão ligar espalhando uma solução anticongelante, de acordo com o que for lido pelas condições climáticas ou até pelas condições in loco. Então, qual que é o estado atual que a gente tem hoje? Essa é uma dúvida que a gente sempre tem. Eu vejo que hoje a gente está ali, ó, na fronteira de prédios automatizados com o que a gente chama de smart buildings. Então, a gente já tem alguns sensores. A gente ainda não chegou nos smart buildings que além de coletar todos os sensores, mandam isso para uma nuvem e tem uma análise, porque realmente sabemos que para você ter um smart building é muito mais viável hoje em dia você construir ele do zero. Lógico, você pode fazer um retrofit, né, e embutir isso no seu prédio, só que a gente sabe que é muito mais fácil quando os seus sistemas já são feitos pensando nisso. E daí, finalmente, você tem ali Internet of Digital Twins, que é quando você teria todos esses digital twins conectados, fazendo o que a gente chama de uma smart cities. Então a gente está bem ali no comecinho, mas esse caminho vai ser cada vez mais rápido.
E aqui eu só queria explicar um pouquinho para vocês, né, por que que o PIN ele acaba não sendo suficiente. Então aqui a gente tem o ciclo de vida de um prédio, vocês já estão acostumados com essa rodinha. A gente fala que o BIM ele está presente dentro de todos esses elementos, só que quando a gente pensa, na parte de, como eu disse, manutenção e operação, dificilmente as empresas de FM utilizam de fato o BIM, porque o BIM ele precisa de uma atualização constante. Para você gerar essa atualização constante com os dados dos sensores, você tem uma dificuldade um pouco grande. Lógico que você pode colocar robô, você consegue fazer uma série de automações, só que você vai ter um empenho muito grande, sendo que você tem outros sistemas que te dão um resultado muito melhor, muito mais rápido, tá? Então, quando a gente fala do BIM versus o Digital Twins, é que basicamente o BIM ele vai servir muito mais para uma etapa de projeto e construção, e o Digital Twin ele vai atuar muito mais como modelo vivo de um edifício operacional, tá? O BIM ele pode não ser um as-built. A gente sabe que geralmente o BIM ele, para ali depois da construção e dificilmente depois que foi construído você faz um update com todos os detalhes do que foi feito na construção. Então o BIM ele pode não ser um as-built, enquanto o Digital Twin ele sempre vai representar o estado atual do edifício. Por isso que eu falei o Digital Twin não necessariamente ele precisa de um modelo BIM. Às vezes você pode utilizar sensores, você pode usar escaneamento e você pode usar nuvem de pontos como ponto de partida do Digital Twin, que pode ser convertido em um modelo BIM ou não. O BIM ele possui uma apresentação detalhada, com foco muito maior na engenharia e especificação, enquanto o Digital Twin ele vai trazer muito mais recursos de mercado e reposição, que daí é aquilo que a gente sempre discute, né? Ah, usa a biblioteca genérica ou biblioteca específica, o que que você faz? Bom, depende das suas escolhas, mas no caso do Digital Twin, não importa, ele vai sempre pensar em recurso do mercado, tá? Então ele sempre vai pensar, no que tem, no que está acontecendo, então essa é uma diferença fundamental entre os 2. No caso, quando a gente pensa daí no cenário geral, onde que fica o BIM dentro do Digital Twins, seria basicamente isso aqui, tá? Então o BIM ele serviria fornecendo dados estruturados de um modelo para os Digital Twins. Os Digital Twins tornariam informações acessíveis e consistentes, atuais, em tempo real do ativo, para as Smart Cities, que por sua vez fechariam um ciclo com uma melhoria contínua e benchmarking dos edifícios, tá? Então você teria um Digital Twin conectado com o outro, então você conseguiria aí otimizar o seu prédio a partir do benchmarking. Então, seria basicamente esse o ciclo aqui. Quando a gente pensa se a gente está substituindo ou adicionando tecnologias, eu adoro esse gráfico. A gente nunca substitui uma tecnologia por completo, a gente ressignifica, tá? O pessoal fala, ah, o CAD vai morrer. Não, gente, o CAD não vai morrer, ele vai ser ressignificado, tá? O surgimento da internet não eliminou o cinema, não eliminou o rádio, não eliminou a televisão. A internet ressignificou cada um deles, tá? E a mesma coisa quando a gente fala em BIM, quando a gente fala com Digital Twins, quando a gente fala, no caso daqueles outros sistemas que eu falei, né, do Connected Data Environment, do DFMA, do DFX e toda essa sopa de letrinhas aí, nada é substituído, você simplesmente adiciona e ressignifica dentro do seu workflow. Então, quem fala: "Ah, CAD não é BIM", CAD pode ser BIM dependendo do significado que você der para ele dentro do seu workflow, assim como um desenho em prancheta, tá? E quais são os benefícios do Digital Twin dentro desse contexto inteiro? Bom, a gente sabe que o volume de informação que a gente tem, ele é diferente do valor da informação, né? E a gente sabe que o volume de informação que a gente tem vai diminuindo, vai sumindo, papel vai sumindo decisão de projeto, vai sumindo tudo conforme você vai chegando ali na parte de demolição e retrofit, uso e operação. Então, você tem aí o valor da informação aumentando justamente por essa escassez. E o Digital Twin ele permite que você extraia realmente o maior valor
possível, tá. Então, além disso, a gente tem o quê? Uma redução do custo operacional, que a gente sabe que é o maior custo, né, que é aquela história do bim bam bum, pra cada $1, em projeto, você tem uma economia de 10 em construção e de 100 ou 1.000 em operação. Então você tem também uma maior produtividade, maior controle, sobre a produção, transparência de serviço, otimização da operação e, finalmente, análises preditivas e manutenção preventiva, tá. Esse aqui é uma tela resumo, né, que eu falo. Então você tem uma fundação que é descritiva, que é muito o que o BIM faz. Daí você tem, finalmente, a parte operacional do Digital Twin, que é a parte diagnóstica, preditiva e prescritiva. Então, é aí que você consegue melhorar a sua saída, que é o nosso objetivo, né. O nosso objetivo é melhorar o resultado, melhorar o que a gente está fazendo, tá. Então o Digital Twin é realmente sair do modelo reativo e passar para um modelo proativo. Sair da mentalidade de crescimento e passar para uma mentalidade aí de maturidade, tá. Basicamente o que eu queria deixar para vocês é que o futuro é super abundante, basta estar aberto a eles. Então, quanto àquela pergunta se nós estamos prontos, eu acho que basta nós estarmos abertos a esse futuro, e não só aberto ao futuro, mas continuar de olhos abertos para o que vem acontecendo, porque a gente sabe que por mais que, assim, por mais que você tenha feito uma coisa ontem, e você tenha feito a mesma coisa hoje, amanhã não necessariamente vai ser a resposta. Então eu gosto muito dessa frase, ela me impactou muito e eu espero que impacte também você da mesma maneira como me impactou. É que um mundo onde tudo é conectado, onde essas inovações são tão rápidas, o lugar onde mais existe espaço para você inovar é dentro de você mesmo. Então se dê a chance de fracassar, se dê a chance de ser, como que eu falo, se dê a chance de se envergonhar, sabe? Se dê a chance de ser ruim em alguma coisa, porque quando você se dá a chance de ser ruim, quando você tem essa humildade de se permitir fracassar, é quando você consegue ter resultados extraordinários e alcançar ainda, resultados melhores. Então, fique aberto, inove sempre e, mais uma vez, muito obrigada aí pela presença de vocês. Eu sei que hoje foi um dia super corrido para muita gente e, mesmo assim, vocês estão aqui conosco. Então, muito, muito obrigada. Gui, tem alguma pergunta? O Gui não está Tem, aqui? Mari, tem algumas perguntas, eu não vou perder muito tempo não, que você botou muita coisa boa aí, e daqui a pouco tem a próxima palestra também. Então, eu vou começar falando essa parte do ressignificado, é muito bonita. Tipo, eu dei o exemplo ali no chat. Ninguém deixa de usar papel, ninguém deixa de desenhar no papel, mas quer dizer, a gente não usa mais para entregar os projetos no papel. Mas a tecnologia continua sendo utilizada. Tem gente que não vive sem rabiscar no papel, né? Então, não, você concorda? Tipo, eu tô achando certo? Eu faço isso como uma certa Não, pergunta assim, Mário, eu posso falar isso dessa maneira? pode, mas é isso mesmo, assim, você não deixa de usar ferramentas, entendeu? É igual quando o pessoal fala assim: "Ai, com o surgimento dos e-books, os livros vão sumir". Gente, maior mentira do mundo, entendeu? Não tem como você falar que a tecnologia, ela vai substituir, ela é ressignificada. Pô, tem um momento que você usa o e-book, porque você não achou a cópia física, ou porque é muito mais fácil você carregar um Kindle numa viagem, no metrô, do que você carregar uma biblioteca. Então você tem um ressignificado. Daí o livro, realmente, de fato, você usa em casa. Então a mesma coisa com as tecnologias que a gente vê dentro da indústria da construção, sabe. A real é que você tem que entender o que você está fazendo e como utilizar para você não perder a eficiência. Então, ó, eu já vou aqui para você já tinha respondido aquela parte do BIM com IoT, né? Foi, foi. Uma aqui que perguntaram, falaram da questão, você deu o exemplo de predial, eu dei o exemplo da hidrelétrica, tem o exemplo da ponte, né? Só que falou da dificuldade de usar, os digital twins nas rodovias. Como é que seria? Que elas são lineares e longas, né? Sim.
Então, como eu disse, os sensores cada vez eles estão se tornando mais baratos. Você tem sensor para tudo, então você tem sensor para tensão, você tem sensor para compressão, você tem sensor de movimento, você tem sensor de vibração. Você não necessariamente precisa coletar dados apenas dos sensores, você pode coletar dados, como estava lá no exemplo da fonte, de estação meteorológica, você pode fazer captura com drone para fazer um deparas constante. Então, assim, não é desculpa para não usar, sabe. Às vezes você pode fazer de trechos e daí fazer uma amostragem e distribuir. Então, assim, não é desculpa para não usar, você tem uma dificuldade, lógico, só que elas vão ser cada vez mais reduzidas à medida que, como eu disse, com o 5G, você vai ter uma redução do custo desses dispositivos, tá. Porque hoje os dispositivos eles são um pouco caros, porque você precisa de uma infraestrutura para que eles funcionem, porque a gente sabe para quem não sabe como é que funciona a rede de internet, né, basicamente é uma rede mesmo, por isso que chama rede de internet. Então você tem pontos com antenas que vão distribuir. Às vezes você tem os gaps, porque as antenas estão meio longes, e às vezes você se encontra numa área onde os círculos não batem, tá. A ideia do 5G é o quê? Você vai tornar a rede mais densa. Então, por exemplo, em cima de cada prédio, em cima de cada dispositivo, de repente, de internet, você vai ter aí não só um elemento que vai captar, mas também um elemento com que vai emitir. Então com isso você consegue deixar a rede mais densa. Com a rede mais densa, você não precisa de um aparato de infraestrutura tão pesado, que você precisa hoje para os sensores funcionarem. Então o 5G ele vai trazer também esse aspecto de tornar a tecnologia mais barata e mais disponível. E daí realmente seria uma solução para as rodovias que precisam de mais sensores do que, no caso, uma ponte ou um prédio. Você falou isso daí porque hoje em dia a gente tem falta de internet, mas quando isso daí se tornar essa questão obsoleta, que você tiver esses dispositivos em todo lugar, a gente não vai mais faltar internet quando está viajando na estrada, né. Não, de Então forma nenhuma. Tanto que quando, sei lá, você está nos Estados Unidos, você já não tem essa falta, né. Porque, assim, a diferença que a gente tem, eh, é aquela linha, aquela curva que eu mostrei, né. No Brasil, a gente tem aquele S. O Brasil, ele não tá só na parte madura, ou só na parte em desenvolvimento, ou só na parte emergente. O Brasil tá em tudo ali, né. Tem regiões do Brasil que estão desenvolvidas, sei lá, você anda na Castelo, você tem 3G na Castelo praticamente inteira, sabe. Você agora vai lá para o Mato Grosso, quando você vai lá para o Mato Grosso do Sul, ali, aquela estradona de Campo Grande para Corumbá, se você tem sinal de celular, você é uma pessoa feliz, entendeu. Ou então aqui mesmo no Paraná, você vai para alguma fazenda, você depende da internet rural, você não tem sinal de celular, você não tem nada. Então a gente tem ali o Brasil em sistema de infraestrutura totalmente distribuído. E essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. vem cá, essa pergunta foi do José Carlos, ele também foi para a parte de questão de segurança de dados, mas isso foi um assunto que eu vi ser levantado uma vez, para não falar que não, no CEBIC lá de Portugal, e foi eu esqueci, o Arthur sempre lembra do nome dele. Mas ele falou assim: "O pessoal fala muito de BIM, mas eu escuto pouca gente falar da segurança, né". Mas eu acho que hoje em dia, tipo, a segurança que a gente tem dessas conexões sempre peer to peer, né, que a do WhatsApp já é bem difundida e já é bem segura nesse caso, né, tipo, no qual sai criptografada, chega Não, eu criptografada. até eu até entendo a pergunta dele, porque, assim, teve um caso, se eu não me engano, em 2014, não, 2015, se eu não me engano, foi na Islândia. E era um smart building que sofreu um ataque de hacker, e era inverno, e o prédio teve a sua energia cortada, então foi tipo um atentado mesmo. Agora imagina você preso num prédio, sem calefação, sem energia, na Islândia, sei lá, frio pra caramba. Então assim, eh, isso foi em 2015, né. Mas a promessa é que justamente com o 5G, você tenha uma segurança muito maior do que com as redes atuais, até por isso que eles falam que é a internet que vai ajudar o IoT.
porque você vai conseguir ter essa segurança que a gente ainda não tem, né, tanto que tem muita gente que, assim, quem entende de computador jamais usa rede pública, usa o laptop em rede pública de café, né, em rede de aeroporto e tudo mais. Então, assim, promessas, novamente, eu não sou nenhum guru, mas eu acredito que a tecnologia ela vai se desenvolver e realmente vai resolver esse problema. Ah, legal, agora eu lembrei o nome, é Richard Lane, que a gente conheceu lá. Eh, ó, a Márcia Andrade pergunta aqui: algum livro ou bibliografia sobre Digital Twins? Ai, Jesus! Eita, eita! Eita, eh, não sei. Acredito que sim, deve ter, mas eu não tenho nenhum na minha mente agora para te indicar. O que eu posso te dizer é que tem bastante trabalho desenvolvido, né, pesquisa acadêmica. Muitas das pesquisas acadêmicas que têm desenvolvidas sobre digital twins são de outras áreas, mas agora livro eu não faço a menor ideia. Se Eita, alguém souber, inclusive, indicar, eu agradeço. pois é. E vem cá, Mari, alguma Aí o coisa Décio falou pessoal que tem contra oi? livro. O Décio já falou, vou falar aqui, ó, Décio, Desce. indique indique, por favor. Então, assim, a literatura tem, tanto que, tudo que eu aprendi de Digital Twins foram com trabalhos que eu encontrei na internet, tá, referência acadêmica, referência prática, eh, mas livro eu não conheço nenhum, tá. O Décio, conhecendo algum livro, eu agradeço se ele passar pra gente, então, basicamente é isso aí. Eh, outra coisa aqui, Mari, por quê? O que que você tem contra gêmeos digitais? É só pra Ah, não sei, eu gosto do nome Digital Twins, eu acho mais acho Não, que tá é porque eu acho que o gêmeo digital, não sei, não passa a ideia como um todo. Acho que alguns entendi, parece gêmeo parece ser uma cópia, né, tipo, é igual quando você traduz como um data environment, sabe, fica meio estranho. área de trabalho em comum, eu sempre travo na hora de falar, como é que fala? Área, como data environment Ambiente, é não. ambiente de dados comuns. Ah, Não fica legal, entendeu? Então é não, só eu mesmo chamo de CDE, eu uso que nem BIM, tá, eu já é difícil falar BIM, mas, tipo, o acrônimo eu nunca uso mais, BIM pra mim virou uma palavra. CDE é a mesma coisa, eu falo CDE, tipo, a pessoa tem que entender. é igual ao invés de Bing usar Mickey, sabe. Mickey? Não, é a mesma coisa, basicamente. É estranho, pra mim não funciona, mas se pra você funcionar, tudo bem. Quarta semana Mickey Experts. Então, não, esquece. Ai. Vamos desbancar o McDonald's daqui a pouco, vamos começar a falar MC, daí já era já. Ah, eu falo, MC Donalds. Eu sei. Vai. Vamos lá, Mariana, você tem algum exemplo para cadastro de comunidades ou utilização do conceito em cunho social? Como assim? Eh, perguntando se você É, tem algum exemplo de digital twins para o cadastro de comunidades ou utilização desse conceito em cunho social, aplicação social dele. cunho social, aplicação social. Então, tem o relatório, esse relatório que eu vou procurar até aqui para vocês enquanto a gente está conversando. Esse relatório ele é do governo ele é de Londres, né, do governo de lá, do Reino Unido. E nesse relatório, eles falam sobre o impacto dos dados de uma maneira geral na sociedade, sabe, quais são os benefícios para a sociedade como um todo. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que é esse? Eu acho que é esse. Não, é o outro. Espera aí, eu tô pegando aqui porque eu já compartilho até a tela com vocês. Ah, legal, que o pessoal também, essa pergunta foi do Maurício França, que tá fazendo várias perguntas aí, ó, todos os dias, do Fernando Honório também tá participando, e ele perguntou, né, case interessante de edifício, com isso daí, você O tiver case também. interessante é o Porto de Roterdã, ele tá com um case muito bacana, o case de Roterdã. Existem outros, lógico, a gente vai ter até um exemplo de case aqui na semana BIM Experts. Se eu não me engano, o Narcélio, né, Gui?
vai falar um Ah, pouquinho sério. sobre digital twins ou gêmeos digitais. Eh, então vamos aqui, ó, eu vou compartilhar aqui, ó. É, para quem acha que isso daí tá fora da realidade, tá, pessoal, vai ter palestra aqui na Beam Experts na quarta semana. Ela vai acontecer amanhã às 16 horas. É um estudo de caso de gêmeos digitais lá na prefeitura de Teresina, então não percam, tá? Vocês acham que isso tudo que a gente traz aqui aí fala: "Nossa, é coisa de outro mundo". Não, já está acontecendo, tá? Tudo isso que está acontecendo na Semana Bean Experts é presente, tá? E aí a Mari fez essa grande apresentação do tema para vocês e amanhã já está todo mundo afinadinho no conceito para já entender o estudo de caso. Então, Então aqui, ó, esse aqui é um relatório, né, da Comissão de Infraestrutura Nacional. Eh, e daí aqui eles estão apresentando sobre dados para o bem público. Então aqui, quais são os benefícios que você tem da parte de economia e aqui da parte social, que seria, né, então aqui você consegue diminuir o custo das pessoas, você consegue ter uma melhora nos transportes. No caso, não seria simplesmente, a aplicação de gêmeo digital em uma construção, seria a conexão dos gêmeos digitais chegando aí no que a gente fala que é uma praticamente smart city, tá. Então aqui, ó, tem esse relatório todinho, que é muito legal, tá. Na verdade são 3 relatórios dessa Comissão Nacional de Infraestrutura que é muito legal, que é esse aqui, o primeiro, que é Transforming Infrastructure Performance, e ele fala também de um pouquinho de tudo isso que a gente discutiu. Lógico que eles entram dentro dos detalhes ali, eh, da parte específica do país, né, então eles entram dentro dos requerimentos do país, mas é muito bacana a título de curiosidade. E tem esse outro aqui, que é a estratégia industrial, tá, do Reino Unido, eh, usando todas essas tecnologias. Então assim, vale muito a pena dar uma olhada, ver o que já está sendo feito em outros lugares do mundo e participar realmente, como o Gui falou, da palestra amanhã do Narcélio para ver o que a gente está fazendo no nosso país. muito bom, Mari. Mari, tem até aqui outras perguntas, mas essas eu vou te mandar aí, porque agora a gente vai ter que entrar no break para preparar para a próxima palestra, às 9 horas. Ah, a gente tem palestra às 9h? Tem, hoje é Ricardo Cardial. Hã? Só isso? Só do Ricardo Cardial? O que que ele vai falar? Conta pra gente, Gui. O Ricardo Cardial vai falar de escaneamento a laser, como você melhora a eficiência dos projetos utilizando o scanner a laser. Então isso daí já é mais uma parte. O Ricardo Cardial ele trabalhou durante muito tempo na Autodesk, trabalhou diretamente, especialista da Autodesk nos serviços, eh, nos produtos da Autodesk em relação ao BIM. Então ele está por dentro de todo esse contexto do BIM e agora ele vem apresentar o laser scanner e as aplicações que ele tem para justamente poder melhorar esses processos que a gente já tem. Essa parte de captura realidade, como vocês viram, é uma das etapas dos gêmeos digitais. Você precisa ter o as-built, você precisa ter o modelo gerado. Então, o laser scanner é uma dessas formas de você capturar a realidade. É, Mari, se eu estiver falando besteira, você me interrompe. Quando eu falo do teu tema assim, eu fico até olhando assim, deixa eu ver, fez um sim ou fez um não? Mostrei a língua, que é isso? Eu tô de olho aqui, eu falei assim, eita. Mas vai ser isso daí, tá, pessoal? Tem mais, se vocês derem uma saída, não esqueçam de voltar 9 horas, senão fica por aí também. E se vocês perderam a palestra da Mari, quiser assistir, o Arthur perdeu, o Arthur já comprou, já tem o acesso ouro lá com ele. O Arthur perdeu? Perdeu, Mari, você tinha que ver. Nossa, Porque eu nunca mais falo com ele na minha vida se ele não assistir a minha palestra. nas estradas da Austrália não tem 5G. Olha lá. Eita, que Eita. absurdo. Mas aí, então é isso, pessoal. Lembrando também que o Acesso Ouro tem muitos bônus. Aqui a gente mostra muitos deles. Tem as palestras da primeira semana em Experts, da segunda e da terceira. Algumas são 6 ao todo. Quais são as palestras da terceira semana que vai entrar? A terceira semana é da Regina Ruchel, é do Grande Décio, que está aí agora com a gente, e a minha palestra sobre gestão de pessoas. Então, gestão digital das pessoas. Então, A da são Regina vai falar sobre capacitação, né? isso, sobre a capacitação.
A do Décio é sobre entregáveis, mas ele fala muito, dá muitas dicas de aplicativos aí. O pessoal já chamou ele de Alien, então vai ser isso aí. A da segunda semana é do Rômulo Polari, né, que é orçamento para obras públicas. Daí tem também mais uma do Gui, né, do que é a sua da segunda semana? O povo pediu, a Bean Experts atendeu, sobre drones, como você realizar volumetria a partir dos drones. E daí tem mais uma palestra minha que é sobre a transformação digital na construção civil, então tem outras tendências aí, mais tecnologias aí para vocês darem uma olhada. Pois é, então eu falei, conhecimento não para aqui na quarta semana, né. E ainda tem essa, quando a quarta semana termina no domingo, a semana Bean Experts continua no WhatsApp, tá gente, ela não para não. Continua, porque na quinta semana vai entrar mais gente do Acesso Ouro também, mais palestrantes pro grupo, então é só um break que a gente tem, a quarta para a quinta, mas a semana Bean Experts, o grupo de WhatsApp continua lá ativo, todo mundo participando. Então é isso aí, para você fazer parte já sabe, tem um izinho aqui em cima, basta você clicar, ou então deve ter link aqui embaixo na descrição do vídeo também, é só acessar. Então com isso, pessoal, eu vou aqui começar o break, então a gente se vê daqui a pouco, pessoal. Até logo. Tchau, Mari. Tchau. Pra aprender e ensinar, pra dividir, compartilhar. Don't worry, Bean Experts. Logo você vai perceber o seu sucesso acontecer. Don't worry, Bean Experts. 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 Don't worry, Bean Experts.